O quarto ponto é a confissão em si. Então, nós falamos de vários outros pontos que antecedem a confissão para, enfim, chegar no ato da confissão. Então, o que é a confissão? É o ato de eu dizer ao padre, e não é ao amigo. Eu falo porque tem pessoas que falam muito comigo e às vezes a pessoa tem coragem de confessar o pecado dela para mim. Talvez porque elas entendam assim, a Rita não me julga, não me condena, eu consigo falar com ela, né? E tem realmente pessoas assim da minha confiança que acabam falando o pecado gravíssimo. E eu admiro a coragem da pessoa de contar para mim. Mas aí eu falo para ela assim, eu falo, olha, isso tudo da mesma forma que você me contou, você precisa contar pro padre. Porque eu posso não julgar, não condenar, não acusar, não criticar, mas eu não posso absolver. Então, se você tiver coragem de falar do mesmo jeito que você falou comigo, você falar com o sacerdote, ali ele vai te absolver. Ali você vai receber uma graça que eu não tenho capacidade nenhuma de te dar. Aí a pessoa fala, ah, mas eu não vou ter coragem de falar isso pro padre, porque não, ele não me conhece, o que ele vai pensar de mim, ele... Aí a pessoa fica já mal por achar que ela, como que ela vai fazer isso? Eu falo, é isso, do jeito que você fez aqui comigo. E agora o que nós precisamos entender? A gente, para ir numa fila de confissão, não precisa a compreensão do sacerdote, né? Ou então essa questão, o que o padre vai pensar de mim? Ele não vai pensar nada. Ele tá ali para isso, né? Ele é homem, sim. Ele também, sendo homem, sendo padre, ele também confessa com outro padre. E não tem pecado que ele não tenha ouvido, que ele vai ficar escandalizado, achando, meu Deus do céu, o que esse ser humano fez? Primeira coisa, o padre, ele não pode contar. Ele tem a questão do... não pode contar o pecado dele. Uma pessoa chegou lá e matou alguém, ela falou, padre, eu vim aqui porque eu matei uma pessoa. O padre não pode sair dali correndo e dar parte daquela pessoa, porque ele tem o segredo da confissão. Ele não pode contar para ninguém, né? Ele pode ser excomungado se ele for. Se ele contar, ele sabe disso. Ele não tá ali para brincar de ser padre. Ele tá ali porque ele tá a serviço de Jesus, para administrar o sacramento. Agora, tem coisas que a gente quer se livrar do padre e não tem como. O único que Deus deixou na terra para absolver o pecado é o padre. Então, a gente vai no psicólogo, conversa com o psicólogo, a gente conversa com um amigo, conversa com um irmão da igreja, mas tem que ir no sacerdote. E no sacerdote é a mesma coisa que você não iria, por exemplo, no banco falar pro gerente do banco que você está com uma doença, com câncer. E nem o contrário, você não iria no médico falar que você precisa de dinheiro, né? Então cada coisa no seu devido lugar. Onde que nós levamos o nosso pecado? Para o padre. Então é com o padre. Não tem outra. É só o padre que vai poder administrar o sacramento que é de cura na nossa alma e de libertação, né? Diz que o sacramento da confissão é mais forte do que o exorcismo. Às vezes a gente leva a pessoa lá para um exorcista, um padre exorcista, mas a confissão é um exorcismo na vida de todo católico. Quer fugir do demônio, quer vencer o demônio, confesse. Porque a única arma que o demônio tem contra nós é a arma do pecado. Ele nos seduz e nos tenta para cair no pecado, e depois que a gente cai, ele coloca uma coleira no nosso pescoço e fica conduzindo a nossa vida. Quando a gente confessa, a gente tira esse direito da mão dele. Né? Então, entender isso. Vai ter toda a barreira para você chegar no sacerdote, vergonha, medo, né? Você vai passar mal, vai suar frio na fila da confissão, vai querer sair correndo. Por quê? Porque você está prestes a se libertar daquilo que te aprisiona. Mas tem que enfrentar, tem que ter a coragem de chegar no sacerdote e falar tudo, mas tudo, não deixar nada. Eu não tô falando aqui pra ficar contando historinha, não. Ai, porque eu fiz isso, ai, padre, eu fiz isso, mas olha, foi porque... Não tem que justificar, não tem que ficar dando muita explicação, mas tem que falar o pecado. Padre, eu pequei, eu fiz isso, 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 isso e isso. Eu fiz. Não foi culpa desse ou daquele.
e você vai levar o seu pecado, não é o pecado do seu marido, da sua mãe, do seu pai, não é o que o outro pecou. A parte do outro é o outro que vai falar, né? Quando ele tiver essa consciência, mas quem vai levar o objeto para o padre, que é o seu pecado, é você. É você que precisa ter a coragem de externar, de falar com a tua palavra, com a tua boca, né? De uma forma auricular, que é ao pé do ouvido do sacerdote. Ao pé do ouvido, modo de falar, ele vai estar na tua frente, né? Às vezes vai estar olhando para você, às vezes ele vai estar com aquela gradezinha na frente, você vai estar ajoelhado, mas independente da forma, não precisa ter nenhuma vergonha. Claro que a gente sente vergonha, né? Claro. Mas tenha a coragem de vencer a si mesmo para se livrar daquilo que vai te condenar. Então, para isso, a gente não pode deixar de lado nenhum pecado, né? Na hora da confissão, falar, não, esse eu não posso falar. Porque se você deixar um pecado que você lembrou sem falar na hora da confissão, nenhum daqueles que você confessou vai ter valor. Daquela confissão não tem valor. Agora, é claro, se você estava pronto para confessar e na hora você esqueceu, né? Não querendo se enganar ali, mas na hora você esqueceu por nervosismo, coisa e tal. Então, na próxima confissão, você confessa aquele pecado e fala, padre, na última confissão eu confessei e tinha esquecido de um pecado. Aí você vai e confessa. Aí a confissão é válida. Agora, se você de propósito, por vergonha, por medo, você omitir algum pecado, aí nada do que você confessou não vai ter valor. Aquela confissão vai ser inválida. Diz São Jerônimo, se o doente tem vergonha de descobrir a sua ferida ao médico, a medicina não pode curar o que ignora. Então, quando a gente tem a coragem de apresentar para o sacerdote tudo aquilo que a gente teve a coragem de pecar, de fazer, por mais horrível que seja, ali o padre vai fazer a oração de absolvição, vai falar, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e acabou. Vai te dar absolvição e vai te passar uma penitência, que você não pode esquecer de fazer. E depois eu falo sobre a penitência, né? Aí você vai sair dali na certeza que todo o teu pecado confessado foi lançado no mar da misericórdia de Deus. Então o inimigo, ele pode até tentar te acusar, mas você tem que falar para você mesmo, não. O sangue de Jesus me lavou do meu pecado e não mais será lembrado. Então você não precisa voltar a confessar aquele pecado que você já confessou. Só se caso você realmente não tiver feito uma boa confissão, porque tem pecado que, por exemplo, assim, você não pode chegar lá e falar nem genericamente, eu pequei contra a castidade. Né? Você tem que contar qual foi o pecado contra a castidade, contra quem você pecou contra a castidade, quantas vezes você pecou contra a castidade. Então tem coisa que precisa ser dado número de vezes, precisa ser dado nome, precisa falar da gravidade, né? Se você pecou, por exemplo, você é casada e pecou, adulterou com um homem casado, pecado duplo. Se você é solteira e pecou, saiu com homem casado, né? Se você é solteiro, saiu com padre. Olha a gravidade, vai mudando. Né? Se você abusou de uma criança, se você... então, tem uma infinidade. Você tem que saber e quantas vezes você cometeu determinado pecado. Quantas vezes você... aí você tem que fazer um cálculo, né? Ou realmente uma recordação. Falar, puxa vida, eu caí em tal pecado 500 vezes. Faz um cálculo. Desde quando começou? Às vezes foi uma vez por dia, durante 5 anos. Faz o cálculo para você chegar lá pelo menos com um número aproximado. Uma coisa é você falar, eu pequei, eu caí no pecado tal. Outra coisa é falar, olha, foram milhões de vezes que eu caí nesse mesmo pecado. Milhões de vezes é muito número. Então também fala um número específico, né? Quantidade de tempo em questão de quantos anos eu vivi nesse pecado e quis viver nesse pecado. Entende? Então é importante você... É a mesma coisa que um assassino. Falar assim, eu matei. Uma coisa é matar uma pessoa. Outra coisa é matar 10 pessoas.
Então, assim, cada pecado, a gente precisa olhar para o pecado e ver o preço que aquele pecado custou no sacrifício de Jesus na cruz. Até para reparar. Às vezes a reparação, lá a penitência que o padre vai pedir, é para gente rezar uma Ave Maria. Mas que importante seria eu olhar para a cruz de Jesus e saber que cada sofrimento que ele passou foi por minha culpa. Um exemplo, Santa Brígida, ela fala que Jesus levou mais de 5.000 chicotadas na flagelação. E ali na flagelação, quem mandou flagelar Jesus foi Pilatos, que lavou as mãos e falou assim, olha, eu não encontrei pecado nenhum nele, então eu vou dar um castigo e vou liberar ele. Vai lá, mandou açoitar e largou. Os soldados aproveitaram, chicotearam Jesus mais de 5.000 vezes. E diz que o pecado que fez Jesus merecer a flagelação é o pecado da carne, é o pecado do prazer sexual. Então, aí a gente pensa, sabe, Pilatos deu esse extra, né, esse sofrimento extra para Jesus. Não, não foi Pilatos. Foi cada um de nós que cometemos o pecado na carne. Foi cada um de nós que com aquele pecado do prazer, a gente... Não prazer, o prazer em si não é o pecado, né? Mas o pecado contra o sexto mandamento, que fez Jesus merecer 5.000 chicotadas na cruz. Então, será que não tem uma importância de eu saber quantas vezes eu pequei? Tem uma importância. Quando eu olho para a coroa de espinhos de Jesus, é os pecados que a gente comete por orgulho. Coisas do pensamento, da mente, por orgulho. Então eu tenho que refletir e associar o meu pecado com o sofrimento de Jesus para reparar bem aquilo que eu tive a coragem de cometer.